como está a nossa alimentação atualmente? Como que a gente chegou no ponto que a gente está? Se tivesse tudo bom, estava todo mundo mais saudável, todo mundo com um corpo melhor, todo mundo produzindo mais, plano de saúde mais barato. Então assim, a gente tem que concordar que a coisa não está boa. Aquela impressão que você tem olhando mídia social, as pessoas que estão bem, aquilo não é a realidade. Aquilo, primeiro, que é uma minoria, e segundo, que não dá para saber exatamente o que eles fazem. São as aparências, não dá para ter certeza e, assim, no contexto, se eles estão saudáveis mesmo, se aquele corpo é daquele jeito. Então assim, mas mesmo que seja, aquilo é uma porcentagem muito pequena, a realidade é outra. Então a gente concorda que a coisa está feia. A nossa educação foi muito ruim. Primeiro assim, nem tinha essa preocupação na escola de educar a gente. Por exemplo, na minha época, lanche, a cantina vendia biscoito, refrigerante e hambúrguer, mal passado, rosa. Assim, se você pensar hoje em dia, é quase um crime. Você imagina uma pessoa vendendo isso só para criança, é como se você tivesse que denunciar e a pessoa ser presa. É algo nesse nível hoje em dia. Mas na época, não era assim, dá para entender, né? Mas hoje, pô, choca muito você imaginar que a pessoa só tem a opção de biscoito, hambúrguer e tudo. É claro que hoje em dia, já tem outros lugares, já estão mais evoluídos, tem a opção de frutas, vegetais, comida. Então assim, já mudou um pouco nesse sentido. Por exemplo, os nossos pais, se pegar a época dos avós, assim, o estilo de vida era mais movimentado, era menos sedentário e a alimentação deles era mais pura, assim, os alimentos eram mais, assim, no estado natural deles, assim, até o prazo de validade era menor e tudo, mas assim, a gordura era a gordura da carne, da comida. O leite tirado da vaca, não passava por esses processos todos, não tinha tanto alimento industrializado. Então eles não tiveram essa influência tanto. Então eles escaparam, vamos supor, sua avó escapou. A sua mãe, ela já foi pega numa fase pior, porque começou a época de industrializado, excesso de propaganda, né? Quando a gente ainda era ingênuo, não sabia, a gente achava que a propaganda estava ali só para informar a gente, que não é verdade. Claro, tem coisa boa também, não é para generalizar, mas, então assim, esse alimento é bom, esse vai fazer bem para a saúde, e aquilo entrava direto na sua cabeça e ficava. Aí, não era ideal, porque isso, se a pessoa aprendia assim, educava os filhos desse jeito, entendeu? Então eu recebi esse tipo de educação da minha mãe, influenciada por essas transformações de aumento da industrialização, essas deformidades alimentares, entendeu? Mas mesmo assim, uma vida mais ativa ainda fazia isso ter menos efeito negativo. Com a era das propagandas começou essa industrialização forte, assim, os produtos eram processados, assim, substâncias para render, para crescer, para viciar seu paladar, isso tudo foi influenciando. E depois que você acostuma com isso, é difícil você sentir gosto numa comida no seu estado mais natural, assim, porque seu paladar fica muito poluído. Tem também as informações mal interpretadas, né? Por exemplo, o ovo já foi vilão, já foi herói, já foi vilão de novo. O ovo tem colesterol, então virou, assim, era quase um crime comer ovo. Não pode, você comeu um já. Só que hoje já sabe-se que o colesterol que tem no ovo não é o colesterol que faz aumentar o seu colesterol. Tem outros fatores que interferem nisso, até a genética. Então, assim, mais criava um pânico. Por exemplo, a pessoa, eu vou lanchar, não vou comer outro ovo. Aí pegava um pacotinho de biscoito, salgadinho e comia. Como se aquilo fosse uma opção melhor. Só que ela não sabe o que ia acontecer no seu organismo ao comer o biscoito, que teria um destino pior do que o do ovo. O do ovo, pelo menos, você utilizaria a maior parte, entendeu? Aí também, por exemplo, estudo. Aí a gordura saturada. Tudo bem, a gordura que você encontra nos seus, assim, nas suas artérias, então associado a doenças coronarianas, doenças circulatórias, uma série de coisas assim. Só que na verdade não quer dizer que você ingerir aquela gordura, ela teria esse destino. Tem uma série de
motivos para você ter esses problemas, mas não quer dizer que a ingestão da gordura. E outra coisa, o fato de ter dado um resultado ruim no estudo não quer dizer também que se dá assim, normalmente no estudo a quantidade que eles usam é muito grande, não é nem compatível com a nossa vida, assim, é uma coisa que a gente costuma consumir naturalmente. As quantidades são muito exageradas para ter uma noção clara do que vai dar. Aqui, fast food versus super saudável. Fast food não quer dizer só lanchonete não, tô falando assim, você vai comer tudo que é lanchinho, sanduíches processados, mesmo fast food, mas uma série de porcarias é demonizado, tudo bem, não é bom, mas também o outro lado também não é legal, super saudável, assim, porque na sua cabeça o que é saudável às vezes não é cientificamente ou para o seu corpo saudável exatamente, entendeu? Aí você vê um documentário que carne causa câncer, aí eles misturam o mesmo documentário, assim, embutidos, carne curada, carne fresca, como se fosse tudo igual, carne processada. Então assim, aí já causa, é para chocar e te atrair para aquele estilo de vida super saudável. Aí às vezes você acaba eliminando alguma coisa que é importante para o seu corpo, achando que está tendo uma mudança positiva, mas na verdade você nem sabe direito, entendeu? Porque nem sabe como é o funcionamento do corpo. Ou então assim, super saudável. Só que aí você consome em excesso. Vamos supor, de manhã eu sempre começo com suco de laranja, com abacaxi, com banana, um monte de coisa. De repente você nem gasta toda aquela frutose. Então, super saudável não quer dizer que o seu corpo vai ser super saudável. Assim. E super saudável no conceito daquela pessoa. Não quer dizer exatamente que tá certo, entendeu? Porque assim, comida, mesmo que sendo saudável, se for em excesso, ela vai causar outros problemas também. Você pode acumular gordura, pode ter problema com a insulina, com a glicose, assim, se não tem para onde ir, se o corpo não vai gastar, aquilo ali não vai ser acumulado como gordura, mesmo sendo saudável. Não é porque é saudável que você tem, assim, sinal verde para comer a quantidade que quiser, entendeu? Isso é um dos erros que as pessoas cometem, porque ao dizer que aquilo tem mais qualidade e tem nutrientes, tem vitamina, tudo, a pessoa acha que pode comer em qualquer quantidade. Só que na cabeça dela, aquele sentimento de culpa, que na verdade às vezes serve como um freio pra gente, assim, a gente sente culpa, pelo menos a gente dá uma segurada, seria tipo como se fosse uma medida de segurança. Aquilo não é acionado quando você come achando uma coisa que é saudável. Sim, não liga esse sistema de segurança, então você come em grande quantidade. Então tem gente que erra nesse sentido. Eu já vi algumas pessoas falando assim, não, eu não como besteira e nem tenho vontade de comer doce. Mas a pessoa assim, se entope de fruta, se entope de amido, então na verdade o corpo nem está com necessidade de comer doce, glicose, porque já tem muito. E a pessoa não percebe, ela acha que está fazendo certo. Aí de repente, não, mas foi o shopping que eu tomei, eu comi um bacon, comi uma coisinha. E às vezes a culpa era do super saudável, entendeu? Então assim, isso é uma armadilha. Isso aqui tem muito hoje em dia, né? Radicalismo. Ou é uma coisa ou é outra. Se você é isso, não pode ser aquilo. E ataca o outro lado que pensa diferente. Eu tô falando de comida. Por exemplo, aí como a história do carne causa câncer. Aí a pessoa quer ser vegana. Pô, é seu direito. Sim, ninguém tem nada com isso. E os motivos para isso são seus, assim, é legal, respeito. Só que o que acontece? Você tem a obrigação de se informar. Você vai ter a obrigação de ampliar seu conhecimento dos alimentos, porque assim, ao eliminar um grupo de alimentos inteiro, o seu corpo vai sentir. Porque assim, você pode ter optado por essa alimentação por uma filosofia, por causa dos animais, alguma coisa, mas o seu corpo, ele não vai respeitar a filosofia, ele é um organismo vivo, então assim, ele tem as necessidades dele. Então, é possível, mas você tem que se informar muito sobre isso para não faltar nada que vá te prejudicar. Porque, tudo bem, você quer preservar os animais, mas aí, no seu caso, você está sacrificando a sua vida, assim. Teria que ter um meio termo para você continuar saudável. Isso teria com muita informação. E se você tiver família, filho pequeno, e você queira também, assim,
trazer eles para esse estilo de vida, a sua responsabilidade é maior ainda, porque eles estão em crescimento, podem ter outras complicações. Então, assim, se você quer adotar um estilo de vida, você tem que se informar muito para não deixar essas brechas. Low carb também, low carb está na moda, aí a pessoa, claro, a dieta que fez a pessoa perder 10 quilos que ela nunca perdeu, ela vai achar que aquilo é a melhor coisa do mundo. Só que depois vão ter outras consequências. Tem que ver se ela realmente está adaptada àquilo ou só faz aquilo com esforço, porque na cabeça dela o que importa é perder peso. Mas dane-se o resto, é a questão do sacrifício. E como é nova, vira moda, então assim, as pessoas começam a fazer sem ter muita ideia. Depois, no meio do caminho, começam a sentir os efeitos, aí começa a perceber como é que a coisa funciona. O que não quer dizer que não possa fazer e ser saudável. É uma escolha, um estilo de vida, mas é aquele negócio. Tem que ter informações suficientes para evitar cair nesses problemas. Industrialização, né? Cada vez mais as coisas são produzidas em série, em massa. A quantidade importa mais, né, que a qualidade. Sim, vão surgindo novas técnicas para fazer render mais, para crescer mais, para ficar mais palatável, em todos os sentidos, né? Sim, a gente vê muito isso, o pão que você compra hoje na padaria não era o pão que o seu avô, seu pai comprava, não é a mesma coisa. Por exemplo, até o bombom que, se você for ler, agora já passou muito tempo, nem deve ter mais, tá? Substituição do chocolate por cobertura sabor chocolate. Aí assim, esse bombom que era o máximo, comia um monte e não causava efeito, agora causa. O que está acontecendo? Então assim, esses detalhes vão sendo mudados, só que a gente nem percebe, porque a pessoa não tem tempo para ficar reparando nessas coisas. Eu reparo, eu sou curioso. Não sei, assim, mistura pronta, com melhorador, com realçador, com tudo. No fim, vai ficar um gosto que o seu corpo vai assim, sentir prazer. Então, quando a coisa é boa, você depois é difícil você questionar os ingredientes, entendeu? Aquele negócio, se você ficar lendo tudo, você não vai querer comer nada também. Mas não quer, é que a gente imagina, é quase uma comida artificial, mas tem sabor. O seu corpo, o seu cérebro reconhece como algo prazeroso. É isso que confunde a gente. Isso, inclusive, quando for tentar uma mudança mesmo de estilo de vida, é difícil chegar para uma pessoa e falar assim, pô, deixa de comer o salgado, come aquela berinjela, milanesa. Pô, ela vai achar sem gosto, porque o paladar dela está totalmente estragado e ela não vai sentir sabor nessas coisas. Vai ter que ser aos poucos, vai ter que ter uma limpeza para depois funcionar. Por isso que não é tão fácil assim. Isso é uma coisa que dificulta. Assim, a pessoa sente menos prazer no momento quando troca, mas depois acostuma e você aprende a saborear essas coisas, que nem tempero pronto e os temperos naturais. Tem gente que começa a se empolgar com essas coisas e querer mudar o sabor da forma de preparar os alimentos, mas isso aí é depois que a pessoa desacostuma com esses industrializados.